Kombucha, kefir, iogurte, só não pode ser aquele iogurte que vocês compram que é 98% de açúcar, filho. Mas sim, boa parte desses alimentos aí são considerados probióticos, que são alimentos que têm ali micro-organismos que atuam no nosso bem. Então a gente vai falar um pouquinho deles e matar essa questãozinha aí do Enem, que é uma questãozinha muito boa, num esqueminha que é bem didático, e a gente vai poder também falar aí de imunidade. E, cara, só coisa boa. Vamos com tudo? Segue a vinheta. Pronto, galera, estamos aqui na questãozinha. Vamos ler, porque o enunciado já nos deixa aí um gancho bacana para falar um pouquinho dos probióticos. Ó. Vários métodos são empregados para prevenção de infecções por micro-organismos. 2 desses métodos utilizam micro-organismos vivos. E são eles: as vacinas atenuadas, constituídas por patógenos avirulentos, e os probióticos, que contêm bactérias benéficas. Na figura são apresentados 5 diferentes mecanismos de exclusão de patógenos pela ação dos probióticos do intestino de um animal. Beleza? Então repare o seguinte, ó, no esqueminha, é importante você já dar uma lida aqui na legenda. Ó, ele tem aqui ó, nutrientes, tá? Tem o patógeno, tem o probiótico, né, que a gente caracteriza esses micro-organismos de gente boa, que nos ajudam muito na nossa vida. E tem as imunoglobulinas, que é sinônimo de anticorpo. Beleza? Tranquilo. Então, galera, dentro desse entendimento, ó, você vai olhando os mecanismos. Ó. Então, repara aqui, eu tenho a competição por nutriente. Competição entre quem, Vitão? Entre o patógeno, o coisa ruim, né? O patógeno pode ler como coisa ruim. E aqui, ó, tem um probiótico que é o coisa boa, gente boa. E aí, cara, eles vão, né, competir por nutrientes. Naturalmente, se rola essa competição, o cara coisa ruim, o patógeno, ele se dá mal na presença do probiótico porque ele vai ter ali um processo de competição, que vocês veem muito na nossa ecologia, né? Relações ecológicas, competição interespecífica. Beleza? Tranquilo? Bom, aí, galera, eu tenho aqui ó, a produção de substâncias antimicrobianas. Então, esses caras, ok? Ó, repare que é uma outra representação do nosso probiótico, ok? Produzindo substâncias ó, que eliminam esses caras, ok? É muito importante no sentido agora né, mais direto, né, de eliminação, beleza pura. Aí eu tenho um terceiro que está aqui no cantinho, ó, disputa por sítios de adesão, ok? Muitos desses aqui, ó, repare que ficou um pouquinho escurinho, ó, mas ele está fazendo aqui os probióticos, né, que de certa forma impedem, né, a ligação do patógeno, né, a determinados sítios de adesão da célula, beleza? E aí a gente tem, ó, estímulo à produção de imunoglobulinas, que está aqui, que eu vou falar um pouquinho melhor daqui a pouquinho, daqui a um segundinho. E tem aqui, ó, manutenção da integridade epitelial, ok? Então, repare que, mais uma vez, é uma forma de proteção, ó, né, direta aqui ao epitélio, beleza? Então, bem interessante. Agora, galera, o comando da questão está assim, ó, qual mecanismo de ação desse probiótico provoca um efeito similar ao da vacina? Galera, pensou em vacina da forma mais ampla possível, a gente tem que falar muito, né, por todas as questões aí da pandemia e tudo mais, essa questão de 2016, para vocês verem que isso é um tema que já é recorrente ao Enem há muito tempo, porque lógico, né, é um assunto importante para ensino médio. Então lembra o seguinte, ó, vamos supor que esse cara aqui, ó, né, esse rapazinho aqui é um patógeno, beleza? E aí pode pensar nele como uma bactéria, pode pensar como um vírus, qualquer corpo que a gente vai ter uma resposta imunológica, beleza? E aí, lembra o seguinte, que a nossa defesa imunológica, a nossa defesa celular, ela é formada por uma imunidade que a gente chama de inata, que são aquelas células que, meu irmão, arrebentam tudo que vier pela frente, que seja diferente, tá? E aqui, inclusive, muita gente ficou em dúvida, porque o cara botou aqui, ó, célula dendrítica.
célula dendrítica não é uma célula tão comum em vestibular, não faz relação nenhuma a resposta aqui, tá? Então você botou aqui talvez só para confundir. Mas na verdade o que acontece? Quando a gente trabalha com a imunidade inata, destaque para o macrófago e para as células dendríticas. Normalmente a gente fala muito dos neutrófilos, né, que é aquela resposta primária, células, meu irmão, que vão a roda ali, ó, combater qualquer porcaria que a gente né, identificar que seja estranho ao corpo. Mas o macrófago e as células dendríticas, elas têm uma função muito importante que é a seguinte, ó, né, vamos supor que aqui seja esse antígeno, tá, num formato diferente. E o macrófago, ele faz o seguinte, ó, tanto o macrófago quanto essas células dendríticas, eles fagocitam, ok, o antígeno, e no interior deles rolam algumas reações, ó, que expõem fragmentos de antígeno, seja um vírus, seja uma bactéria, seja um fungo, qualquer porcaria. Beleza? Então, quando eles expõem, essa célula passa a ser chamada de célula apresentadora de antígeno. Beleza? Só que apresenta para quem, Vitão? Para quem organiza o nosso sistema imunológico, a nossa imunidade, que a gente chama de adaptativa. Aquela que é desenvolvida ao longo da tua vida com contatos com antígenos, beleza? Então, essa imunidade que a gente chama de adaptativa, deixa eu botar aqui, ó, adaptativa, ela vai ser, né, ela vai iniciar com a ação desse cara aqui, ó, o linfócito T CD4. Essa apresentação, repare que o nome é bem original, ó, ela é feita ao linfócito TCD4. Ele fala, ô linfócito, chega aí, filho. Né? É esse rapazinho aqui, ó, que está infectando o nosso corpo. E o linfócito TCD4, ele vai fazer exatamente o que? Ele recebe essa informação e vai estimular, né, células específicas para esse antígeno. Ok? Ou seja, ele vai estimular lá a formação de linfócitos T CD8, ele vai formar linfócitos B específicos, ok? Os linfócitos B, eles podem ser diferenciados, ó, em plasmócitos, que são os caras que vão produzir o quê? Imunoglobulinas. Então, galera, quando a gente pensa em vacina, ok? Que, de fato, né? A gente tem que falar bastante. Esse cara, ele introduz no ser humaninho o antígeno. Só que de que maneira, gente? Esse antígeno, ele pode ser morto, esse cara ele pode ser atenuado, ok? Esse cara pode ser formado por fragmento de antígeno. E agora não tem jeito, né, gente? Temos que falar bastante, né, da vacina composta por RNA, que vai ser introduzida nas células, ó, e vai dar origem a fragmento, né? Falamos muito dessa nova técnica aí, né, recente técnica, né, feita principalmente para o SARS-CoV-2, né, desgramento que veio atormentar nossa vida aí no período pandêmico. Beleza? Tranquilo? Então, gente, a ideia da questão era um simples conhecimento, né, de como a vacina ela realmente atua, ok? Para você fazer, de fato, o que é? Né, a relação com a ideia de produção de anticorpo. Então, era só você escolher, né, o método em que a gente tem a produção de imunoglobulinas. Beleza? Tranquilo? Então, galera, vou deixar aqui, ó, como dica esse vídeo para vocês, beleza? Esse vídeo sobre imuno, que tem outras questões bem importantes, tá? Você marcava aqui, ó, B de bom pra caramba, ok? E correr para um abraço, beleza? Questãozinha legal, esse papo de probiótico tem sido falado bastante, a nossa queridíssima UERJ, né, falou há pouco tempo desse cara, então, assim, tem que estar ligadão. E imuno, galera, imunização é um papo muito, mas muito falado no Enem.
Show? Um abraço, até a próxima.